te dar uma boa noite, saudar com a paz do Senhor, dizer que estou muito feliz por estar aqui compartilhando esse momento contigo. Queria que você participasse aí, colocando seu comentário, colocando as suas dúvidas, quem sabe a sua sugestão para os nossos próximos encontros. Nós temos um projeto de nos encontrarmos toda terça-feira para estarmos trabalhando assuntos que seja do interesse da igreja, que venha edificar a igreja. E a gente montou uma equipe muito especial para estar aqui com vocês, esses amigos aqui extraordinários que Deus tem colocado para nós caminharmos juntos, né, nesta obra. Ninguém faz nada sozinho. Então Deus tem preparado de uma maneira muito especial pessoas para estarem conosco neste ministério, para a gente poder fazer um trabalho de qualidade, de excelência. Então participa, coloca no teu comentário a tua sugestão, para que nos próximos encontros a gente possa fazer algo ainda melhor. Tá bom? Então eu quero te apresentar aqui à minha direita, é o pastor Ciro Cabreira, está aqui conosco também, tá bom? Para somar, para contribuir, para fazer parte desse mover. Estamos aqui com o irmão Gabriel também, um guitarrista de mão cheia, um músico, faz ali parte, um adorador por excelência. Então a gente quer começar esse assunto, eu quero passar a palavra aí para quem que vai conduzir esse trabalho aqui para o irmão Gabriel. Isso aí, boa noite a todos. É mais um projeto, um trabalho, neste meio que a gente tem vivido, neste meio que a gente tem acontecido coisas, situações na nossa vida que nós temos que nos adaptarmos. Hoje a rede social é a forma que as pessoas têm se aproximado em chamadas de vídeo, ligações, né? E neste momento a gente tem trabalhado para que a igreja não venha se dispersar, mas que a igreja venha se unir a cada dia mais, que a igreja venha se estar mais conectada, mais próxima. E nesses momentos a gente já tem criado, dentro dos nossos cultos, nós já trabalhamos com as lives, já trabalhamos diretamente com a equipe de marketing que tem ali nas redes sociais divulgando. Então o podcast é mais um trabalho da Nazareno que a gente tem para envolver a Igreja da Nazareno junto com o povo, onde a gente possa compartilhar nossas ideias, onde a gente possa nos unir, onde você possa comentar, dar ideias para que o trabalho venha prosseguir. O trabalho não é só do pastor Alexandre, o trabalho é direcionado pelo povo da Nazareno para que a gente venha falar daquele propósito essencial que sempre a gente nunca pode esquecer, do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos conduz, Ele é o nosso cabeça, Ele dá a direção para o nosso pastor, onde nós estamos ligados a Ele, onde Ele nos dá a liberdade da gente ter os nossos trabalhos, as atividades dentro da igreja. Aqui estamos juntamente com o nosso pastor, onde Ele nos dá esse total apoio para que esse projeto podcast venha prosseguir e venha estar à frente, né? Então, eu quero que você que está aí hoje, o primeiro dia, venha curtir, venha compartilhar, venha gerar ideias que a gente vai estar anotando e assim a gente vai trabalhando e desenvolvendo esse projeto. Amém? Amém. Na verdade, a gente quer aproveitar as ferramentas digitais, a internet, as redes sociais, né, e fazer com que o trabalho da Igreja do Senhor Jesus, né, também alcance mais pessoas. É a função da igreja, levar o evangelho, levar a palavra, né? As pessoas, nesse período que nós estamos passando, que é um período difícil, né? É função da igreja da gente dar suporte para as pessoas, né? Levar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, né? Daquele que está em casa, que não pode se locomover, que está numa restrição. É a função da igreja, né? De ser conselheira nesse tempo, de levar a palavra de Deus, de orar pelas pessoas que estão enfermas e cumprir o propósito pelo qual todos nós, como igreja, fomos chamados, que é pregar o Evangelho do Senhor, né? Ide, né, a todo lugar e pregar o Evangelho do Senhor, pregar a boa nova de salvação. Então a gente quer se colocar numa posição de servo, numa posição daquele que está disposto a servir. Para isso a gente precisa que você nos ajude, que você interaja com a gente, que você compartilhe, entre com as suas sugestões,
com as suas dúvidas, com as suas opiniões, as suas necessidades, o que você está passando. Nós vamos estar orando como igreja, né? Nós temos aqui a pessoa do pastor Alexandre Dias, né? É um homem, um servo de Deus, que já tem aí uma bagagem, um homem usado tremendamente por Deus, e que pode estar chegando não só na tua casa, mas na casa daquelas pessoas que você conhece, que estão passando por dificuldade, pessoas que estejam enfermas, e eu não falo só da enfermidade momentânea desse tempo, mas de qualquer enfermidade, por dificuldade, pessoa com a tristeza mórbida, depressão, síndrome de pânico. A gente quer, né, poder prestar um trabalho como igreja, né, como Igreja do Nazareno, alcançando as pessoas, alcançando famílias, também trazer, né, aqueles que estão afastados em função da situação para perto da igreja, né? A igreja vai entrar dentro dos lares, dentro dos quartos, dentro das casas, né, e levar uma palavra de conforto, uma palavra de Deus, né, uma palavra de esperança e de fé nesse tempo. Ok, pastor Cristiano? Ok. É muito importante saber que, a princípio, houve muita resistência, né, quanto ao uso das mídias, o uso da internet, das ferramentas de internet pelo povo de Deus, né? Pela igreja, pelo povo do Senhor. Muitos deram um caráter pejorativo para as mídias, para esse contato através das redes sociais, mas hoje nós estamos percebendo que é um veículo que pode ser muito importante nesse período de distanciamento social. É um momento muito especial para que a gente reveja esse tipo de conceito, porque as ferramentas da internet estão fazendo essa aproximação agora, que embora famílias estejam observando o distanciamento, estejam talvez dentro dos seus lares, procurando evitar o contato pessoal, através da internet, através do Facebook, das lives, a gente tem conseguido conversar com essas pessoas, ver as suas necessidades, procurar colocar elas nas nossas orações e poder também ser uma palavra, porque eu acredito nisso, e isso vai ser o nosso tema de hoje, vai ser justamente norteando esse tema, o papel da igreja, pastor, diante de um cenário de pandemia. Qual o papel da igreja num cenário de pandemia? Num cenário de crise política, num cenário de crise econômica, num cenário de crise da saúde, num cenário de uma ameaça com um vírus que a medicina ainda está trabalhando para oferecer uma vacina de forma generalizada, porque todos precisam estar em segurança. Então, qual é o perfil que a igreja precisa ter? O que a igreja precisa fazer num cenário como este? Como que ela pode se posicionar? Essa deve ser a pergunta de muitas pessoas. Nós vemos a igreja sendo criticada, nós vemos algumas pessoas criticando o posicionamento da igreja, nós vemos outras pessoas apoiando o perfil da igreja, mas eu quero lembrar que a igreja, até mesmo no tempo em que o Senhor Jesus teve seu ministério, chamando discípulos, também haviam enfermidades naquele tempo. Também haviam enfermidades como a lepra, que naquele momento não havia cura com medicamentos, a medicina da época não tinha cura. Então haviam ameaças no sentido da saúde, havia ameaças no sentido político. Eu quero te lembrar que quando Jesus ele aparece num cenário de opressão do Império Romano, então havia uma crise política no momento em que João Batista surge e que Jesus também age ali, traz uma palavra. E qual foi a palavra que Jesus trouxe? Qual foi a palavra que
que João Batista trouxe naquele momento? Trouxe uma palavra do reino. Ele trouxe uma palavra do reino dos céus. Trouxe uma palavra de arrependimento. Né? João Batista aparece no cenário bíblico trazendo ao arrependimento. Então, qual é o papel da igreja? Como nós devemos nos posicionar diante desse cenário que está aí posto à nossa frente? É verdade. A igreja ela tem que ser sempre um local de socorro, né? Um lugar onde as pessoas encontrem respostas no momento da angústia. Isso não é por nós estarmos, né, numa pandemia, no meio de uma crise, né, onde um vírus está assolando não só o nosso país, mas toda a humanidade, né, está atacando de forma generalizada. Mas a igreja ela tem que ser um bastião da fé, um bastião da coragem, né, uma coluna nesse tempo, para nós darmos o suporte às pessoas, o suporte espiritual, né, o suporte emocional. Né. É um primeiro encontro para o alinhamento de alguma coisa com interação. É importante a interatividade, né? Nós não queremos aqui proporcionar um monólogo. A ideia é a gente poder ter o feedback das pessoas que nos ouvem, o ponto de vista das pessoas que estão agora nos acompanhando, e poder realmente a gente poder dar uma orientação, conversar a respeito disso, porque o fundamento da igreja num cenário de pandemia é muito importante. A palavra que a igreja ela vai proferir neste momento. Eu vejo muitas pessoas de forma errada prestando um desserviço ao Evangelho. Um desserviço no sentido de trazer o desespero, de promover o desequilíbrio, de lançar palavras que vão trazer talvez consequências psicológicas, danos emocionais nas pessoas que ouvem. Irresponsáveis, na verdade, no meu ponto de vista, porque, pastor, nós estamos passando um período de ameaça em diversas áreas, perigos na questão de saúde, um vírus batendo a porta, e aí ao invés de eu promover a fé, ao invés de eu promover a esperança, ao invés de eu promover algo que vá dar segurança, que vá promover ao Evangelho, que é o Evangelho da salvação, porque a igreja, por algum tempo, ela começou a falar muito sobre prosperidade, começou a falar muito sobre o triunfalismo, né? O Evangelho triunfalista, que é vencer ou vencer. O Evangelho que crente não adoece, que crente não passa por dificuldade. O Evangelho da prosperidade, que tirou um pouco a essência do Evangelho, que está na salvação em Cristo Jesus, que está naquilo que Jesus consumou na cruz do Calvário. Esse é o centro do Evangelho, as boas novas. Quais são as boas novas? Se eu estou pregando o Evangelho, estou falando do Evangelho, quais são essas boas novas? Porque o Evangelho quer dizer boas novas. Quais são elas? Que eu posso enriquecer, que eu posso prosperar, que eu posso ser abençoado. O pessoal está fugindo bastante As boas novas são essas, que Jesus se entregou na cruz do Calvário para que eu tenha salvação da minha alma. Verdade. Salvação, aquilo que o Senhor nos deu, vem, claro, uma qualidade de vida melhor dentro do Evangelho, porque Ele nos ensina a ter uma vida mais prudente, uma vida mais salutar. O Evangelho nos ensina a ter uma vida mais salutar, com mais sabedoria. Automaticamente eu vou ter algum benefício na minha vida, uma qualidade de vida melhor. Mas o cerne do Evangelho, a real boa nova de Jesus, é que nós temos nesta aliança, na aliança
do sangue que verteu no Calvário, nós temos salvação. Glória a Deus. Então eu acredito que um posicionamento da igreja hoje, a gente está falando como se posicionar como igreja diante de um cenário de pandemia, é justamente esse: voltar ao evangelho da salvação, as boas novas do reino. É isso que eu venho pensar aqui, colocar assim, pastor. O que a igreja do Nazareno tem feito? Porque a palavra fala, né? Viver na lei de Deus e na lei dos homens. E irreverente é uma pandemia, isso é real, isso existe. Mas o que a igreja do Nazareno se colocou e como ela se colocou na questão dos decretos? O que ela tem feito para que a fé das pessoas não venha esmorecer, mas sim a gente venha obedecer às leis dos homens e ao mesmo tempo fazer a vontade de Deus? Sim. O que a igreja do Nazareno tem feito hoje? Então, a igreja do Nazareno em Camobi, que é onde eu lidero, onde eu sou pastor, estou coordenando o trabalho ali, ela tem procurado, na verdade, ter um perfil que Jesus nos ensina a ser zeloso e ter boas obras. Zeloso e boas obras. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio buscar um povo zeloso e de boas obras. Então esse é o posicionamento que nós devemos ter, não só dentro de um cenário de pandemia, mas em todo o tempo. E o zelo está nesse sentido: zelar pelas coisas de Deus, mas também zelar pelo posicionamento, obedecendo às autoridades, procurando se colocar dentro dos decretos que estão sendo determinados pelas autoridades, preservar, e aí entra o papel da igreja também, de poder, dentro dessa gama de informações, e às vezes de pseudo-informações, de fake news, que estão sendo distribuídas aí, muitas delas com uma fé para desvirtuar, para desesperar, com outros fins, a igreja ser a coluna da verdade, procurar orientar as pessoas a terem os cuidados devidos, procurar se preservar, como também preservar a família. Então, colocando informações que tenham fontes, realmente tenham fontes apropriadas, porque nós estamos vendo aí um desserviço à comunidade, muitas vezes colocando inverdades ou notícias, informações que não têm base na ciência, na medicina, como também orientar dentro dos decretos a igreja, observando o distanciamento, proporcionando que o templo seja um lugar seguro para aqueles que lá irão cultuar a Deus, buscar a Deus, porque de forma alguma, pastor Ciro e Gabriel, de forma alguma eu acredito que o momento de adversidade seja um momento para a gente recuar, ou seja um momento para a gente se acovardar. Eu acredito que a igreja ela tem que se colocar dentro das normativas, dentro dos decretos, mas ao mesmo tempo assumir um posicionamento de coragem. De coragem, porque a igreja ela é uma prestadora de serviço. Qual o serviço que a igreja presta para a sociedade? Levar uma palavra profética, levar uma palavra de consolo, de conforto, levar uma palavra de fé, uma palavra que possa trazer esperança para a comunidade. Porque nesse cenário que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão beirando o desespero, vendo seus recursos cada vez mais escassos, vendo as dificuldades que já tinha antes da pandemia se maximizarem, se potencializarem. Então, qual é o papel da igreja? Aqui entra o perfil da igreja, né? O perfil da igreja é ser zelosa, está dentro dos decretos previstos, mas também ser zelosa pela palavra de Deus, ser zelosa também
por se posicionar diante desse período, porque a sociedade precisa da igreja nesse período. Só que a igreja precisa ser igreja. A igreja não pode ser agora uma associação de autoajuda, não pode ser um clube de recreação. Ela precisa realmente ser igreja para dar amparo espiritual, para levar auxílio. Nós não podemos estar junto contigo na tua casa ou reunidos no templo agora, mas nós estamos aqui como igreja, proporcionando um momento de comunhão para você poder interagir conosco, falar conosco, entender como que nós podemos como igreja nos posicionar diante desse momento. Como líder da igreja ali em Camobi, a igreja do Nazareno em Camobi, eu acredito justamente isso, que a igreja ela precisa se posicionar com sabedoria. É um momento em que a igreja precisa ter muita sabedoria. Sabedoria para ter cuidado. De forma alguma a igreja quer ser canal de contágio. De forma alguma a igreja quer ser canal de contágio ou uma oportunidade para que as pessoas venham se infectar. Por isso é necessário não se posicionar de uma forma irresponsável, mas tendo os cuidados, observando o distanciamento, zelando pelo povo que ali está, às vezes chegando dizendo, vão usar as máscaras, usa aqui o álcool gel, mantenha a distância, mas de forma alguma deixar de fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer, que é ser o corpo de Cristo na face da terra. Então o Senhor está dizendo, e eu vivo isso, presencio isso porque eu faço parte da Igreja Nazareno Camobi, que a igreja ela está seguindo as normas, porque o que o Senhor fez agora de envolver o culto pela manhã, culto à tarde, antes do horário estipulado que as autoridades fizeram, até as 8 horas ninguém, o Senhor termina antes, colocou distanciamento, álcool em gel, cada pessoa usa a sua própria máscara, traz a sua água, o distanciamento, e para ir para o culto, um pré-agendamento, para que não venha a haver aglomerações, e a mesma forma também não deixando de pregar a palavra de Deus e praticar aquilo que foi feito. Então a igreja do Nazareno, que o Camobi, que o Senhor conduz, ela está trabalhando para que venha respeitar as autoridades, as normas, e sim também levando a palavra de Deus, levando e não se aproveitando deste momento que as pessoas estão fragilizadas com a fé, que elas estão necessitadas, debilitadas em algumas situações, como o senhor estava falando ali na questão de muitas pessoas precisam de recursos e não estão tendo esses recursos, e aí muitos estão apelando na questão das pessoas chegarem e tu precisa. Não, a comunhão, o culto a Deus sempre tem que ter, não importa o momento, se eu estou bem ou se eu não estou bem. Isso a igreja do Nazareno ela tem se colocado e se prestado a fazer, na questão do distanciamento, na questão do álcool gel e na questão da palavra. Isso é uma coisa muito interessante da gente levar para aquela pessoa que está, vou ou não vou. A igreja ela tem se colocado respeitando as autoridades. A igreja tem se colocado respeitando as leis. Se você se sente, não, eu quero ir, nós temos ali o agendamento, você pode entrar em contato, a gente faz o agendamento, você entra, tem o álcool em gel, você vai com a sua máscara, tem o distanciamento, você presta o seu culto a Deus e vai para a sua casa, tranquilo. Você não precisa ficar com medo na sua casa, você não precisa ficar restrito, porque muitas vezes a gente tem a necessidade de, eu vou no mercado, eu vou numa farmácia, eu vou pegar um ônibus. A gente está fazendo as rotinas normais, e o posicionamento da igreja perante essa situação também é a mesma. Temos o distanciamento das cadeiras, é feita uma limpeza, temos um horário, de um culto ao outro para que venha a ser feita a manutenção. Então a igreja ela não deixou de subestimar algo que existe.
né? Mas porém a gente também não deixou de acreditar e ter fé no nosso Deus, cultuar o nosso Deus. Então a gente se mantém ali cumprindo todas as normas que estão sendo pedidas, mas também cumprindo aquele mandamento: amarás o Senhor teu Deus e a Ele prestará culto. Ainda a Igreja de Nazareno está ali com as suas atividades abertas, funcionando. Mas deixa eu dar uma interferida, porque assim, na verdade as autoridades, né, que são colocadas, que foram eleitas, executivo, judiciário, legislativo, eles sabem do valor da igreja. A igreja sempre foi um local de socorro espiritual. A igreja presta um serviço. Eu gostei muito da conversa que nós tivemos antes, né, quando falaram que a igreja é um restaurante onde você vai e você é restaurado, né? O ser humano tem as naturezas dele. A gente tem um corpo físico, que é o nosso lado biológico. Nós temos o nosso lado psicológico, que é a psique. Nós somos biopsico, sócio-espirituais. Nós temos uma natureza social, que o homem vive em sociedade. E nós temos uma natureza espiritual. E quem dá assistência para as pessoas são as pessoas que são preparadas para isso. As pessoas que são preparadas para o louvor, né? De a pessoa chegar lá, adorar a Deus, né? Poder cantar um louvor, fazer uma adoração a Deus. Depois receber uma palavra de Deus por uma pessoa que é preparada, que se preparou, assim como qualquer outro profissional dentro de outro setor da sociedade. O professor, ele estudou, o médico, ele estudou, né? E a grande maioria dos pastores hoje são formados em teologia, cursaram, foram preparados para prestar esse auxílio espiritual, que é levar, apacentar as pessoas, levar a esperança pela palavra de Deus, mostrar para as pessoas que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que é amoroso, que ele tem resposta, talvez não para todos, né? Nesse tempo, obviamente, né, pessoas vão ser vidas, vão ser ceifadas, estão sendo ceifadas, mas há um propósito de Deus em todas as coisas. A igreja tem que se manter, né, equilibrada, é uma igreja serena, e ela tem que ser, eu acho que como Jesus foi, uma apacentadora, né? Nós não podemos nos desesperar como igreja, nós temos que agir de forma madura, com sabedoria, e prestar o nosso serviço às pessoas que precisam. Eu acho que ficar em casa, né, tem pessoas que não deveriam ficar em casa, eu creio, né, porque a igreja é um local de socorro. A pessoa entra desanimada, entra desesperançada, ela vai, ela canta um louvor, ela escuta uma palavra da parte de Deus, né, a fé, ela vai escutar exemplos, centenas de exemplos bíblicos, onde Deus interveio, onde Deus agiu, né, e trouxe socorro aos seus, aqueles que clamaram, aqueles que buscaram, né? Então eu acho que a igreja tem que se manter trabalhando. E se vier um decreto fechando a porta, a igreja obedece. Enquanto tem a oportunidade da porta estar aberta, a gente se previne, né? Faz distanciamento, usa o que tem que ser usado, né? Restringe, a gente tem que restringir hoje, em função dessa crise sanitária, as nossas saídas, né? Mas não tem como restringir tudo, é impossível, né? Nós também trabalhamos junto com isso, com uma crise econômica, que é natural, pelo fechamento do comércio, das indústrias, né, que não são ditas essenciais, e a gente tem que trabalhar, tem que avançar, adorar o nosso Deus, né, e tem que sempre nos nossos lábios, né, uma palavra de alento e de esperança da parte do nosso Senhor. Na verdade, também, pastor, nós por a Bíblia ser um livro, muitas vezes nós desenvolvemos o que eu chamo de um posicionamento teórico. Nós lemos em diversas passagens bíblicas momentos de crise, momentos de guerras, de dificuldades. Nós vamos lá, vemos já Moisés com um exército vindo nas suas costas, nas costas do povo que com ele estava, um mar à frente, rochas dos dois lados, e nós vemos ele clamando a Deus, e Deus conduzindo Israel pelo meio do mar.
Então, nós vemos Davi derrotando Golias, nós vemos Josafá sendo um rei vencedor, nós vemos João Batista servindo a Deus até o ponto de ser decapitado. Nós vemos um Cristo, o Mashiach, fiel ao Pai até a morte de cruz. Mas por ser um livro, esses conceitos, esses ensinos, muitas vezes se tornam apenas um conhecimento teórico. Estão longe de ser uma vivência da igreja, estão longe de ser uma vivência do povo de Deus. E esse é um chamado, talvez nesse momento, da igreja viver de forma prática a sua fé, de colocar em prática a sua fé. Por muitas vezes, o Senhor Jesus ele disse: a tua fé te salvou, Gabriel. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé agiu. E esse é o momento, talvez, da nossa fé nos encorajar. E a palavra diz que a fé sem obras é morta. Então nós precisamos ter atitudes. E falando em fé, que a nossa fé nos salva, a fé que nós temos num Cristo, num Mashiach, num Yeshua, num Jesus, que foi fiel até o fim, que mesmo vendo lá no Getsemane com antecedência o seu martírio, disse ao Pai, né, seja feita a tua vontade, mas não recuou. Então, na verdade, essa é uma transição para muitos, uma transição de quem conhecia a Bíblia, de quem simpatizava com o Evangelho, de quem frequentava os cultos, para ser verdadeiramente discípulo de Jesus, para realmente colocar essa fé que muitas conheceram de forma teórica em prática, porque essa fé tem que nos encorajar nesse momento, é essa fé que tem que nos levantar, é essa fé que tem que nos dar um norte. Eu falo isso, Gabriel, eu falo isso, pastor, porque a ciência ela está estudando já de praticamente décadas para cá o efeito da fé em tratamentos médicos, o efeito da fé na pessoa que vai para um tratamento médico com fé no coração, de pessoas que estavam à beira da morte e pelo poder da fé tiveram aquele quadro revertido. Isso já é cientificamente comprovado. Então nós não podemos. Olha a importância da fé nesse momento, em que as pessoas têm tratamento, muitas vezes sentindo um sintoma no corpo, de dor, de falta de paladar, de uma gripe, seja com o sintoma, mas sentindo, e aí vai tomar um tratamento. A gente não está desfazendo, pelo contrário, a gente quer que a fé que nós temos, ela coopere com a medicina, ela coopere com aquilo que é bom, né? Com uma boa resposta, uma auxiliadora, uma prestadora de serviço. O senhor está falando na questão de a fé e não na questão de tentar, porque a palavra fala, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Sim. Se tu foi lá, fez a tua consulta, o médico te indicou um tratamento, aí tu, não, eu não vou fazer o tratamento, por quê? Deus que vai... Não, foi receitado o tratamento, faça com a fé. Faça com fé. A fé é uma ajudadora, né? De forma alguma são excludentes. Claro. Não é excludente, não é porque eu estou fazendo um tratamento médico eu não vou usar a minha fé. Exato. Não. Quando eu uso a minha fé e eu uso os recursos que eu tenho, eles se somam, eles potencializo, a fé é agregadora. Sim, verdade. De forma alguma nós vamos entrar numa ignorância, né? Que seria desprezar os esforços da medicina. Mas eu quero também colocar com certeza a importância da fé. Nesse momento. Ela é um fator positivo. Por quê, pastor? A questão é a seguinte:
nós temos um vírus, ok? Nós temos praticamente um cenário de crise econômica, nós temos um cenário político complicado do momento, certo? Então as pessoas, algumas delas podem ser afetadas pelo vírus, mas as que não foram afetadas pelos vírus podem ser afetadas por outras questões, como o que já tinha, a depressão, a ansiedade, distúrbio do pensamento acelerado, o dano. Depressão é uma doença extremamente... Entende? Esses quadros podem se agravar. Esses quadros podem ser potencializados diante da dificuldade desse cenário. E aí entra o papel da igreja. Potencializando a fé daquela pessoa, mudando o estado de desespero para um estado de confiança, um estado de desequilíbrio para um estado de equilíbrio, um estado de pessimismo, derrotismo, um estado de esperança. Essa situação interior, embora seja intangível, porque está se tratando do interior do ser humano, é extremamente importante para que essa pessoa ela possa enfrentar e superar o momento que a gente está vivendo. Como ela é uma ajudadora, ela é um auxiliar, inclusive do tratamento médico. Os médicos sabem disso. Salvador. É por isso que os hospitais permitem que os capelões entrem, que os pastores nos claro, não no momento de pandemia, ou endemia, um momento endêmico, virótico, mas no momento das doenças comuns, os pastores, padres, capelões têm acesso aos hospitais porque os médicos sabem. Dentro dessa situação que foi falada aqui, eu quero me disponibilizar a orar, a te aconselhar, a te dar suporte. Amém. Nós temos os cultos ali para apenas 30 pessoas. Nós temos 2 cultos no domingo. E uma live na quinta-feira. No domingo, nós temos um culto às 9 horas e um culto às 18 horas. Todo horário antes das 20 horas, que é o que prevê, após as 20 horas até as 5 horas da manhã, não tem atividade alguma. Nos serviços que não são essenciais. Então a gente disponibilizou 2 cultos para a gente ter esse momento de fé, de adoração, de buscar a Deus, que eu creio na minha Bíblia, eu creio na palavra, eu creio na promessa. Amém. Na intervenção de Deus. Eu creio em um Deus que intervém, mas ele intervém pelo vínculo da fé, pelo vínculo da honra. Um Deus que deixou na sua palavra remédios para diversas situações, como diz lá em Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Amém, se arrepender dos seus pecados, se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. eu ouvirei dos céus, virei e sararei a sua terra. Amém. Isso move o coração de Deus. Esses passos movem o coração de Deus. E eu creio que operando Deus, ninguém impedirá. Não tem vírus que possa impedir. Amém, eu creio. Deus de agir, não tem vírus que Deus... E eu creio, estou esperando ansiosamente a resposta das nossas orações, verem pessoas que se recuperaram em breve, rapidamente, de qualquer desse vírus, pessoas que não foram contaminadas, pessoas que pastores, lideranças que passaram por situações críticas, que se recuperaram, que vão ter testemunhos para falar que a sua fé lhe alicerçou no momento de dificuldade. Então quero me disponibilizar. Nós temos os cultos às 9 e às 18 horas que estão funcionando com agendamento. Pessoas agendam e vão até o culto para ter aquele momento de fé, aquele momento de adoração. Mas se você estiver passando por um momento de dificuldade, se você precisar de uma orientação mais específica, uma oração que seja, que você precisa até mesmo ser de uma assistência, a igreja está lá também para assistir,
Nós, neste momento, não temos muito, mas a gente consegue lá uma cesta básica. Nós conseguimos lá alguma situação para que a pessoa Sim, também possa ter um recurso material. Um recurso ali. A palavra fala, né, sobre essa situação que o senhor está falando. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho te dou. Perfeito. Que nós pudermos levar as pessoas, e o principal, a palavra de Deus, nós estamos totalmente à disposição. Aqueles que, eu preciso de uma oração, ou eu preciso que vá e ore por alguém, eu preciso... Chame, porque este é o papel da igreja. Este é o papel da igreja, levar aqueles que precisam, os necessitados. O próprio Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas ele vem para aqueles que estão enfermos, os doentes. Eles vêm para aqueles que necessitam. Então, se você conhece alguém que precisa de uma oração, coloque o nome ali, a gente vai estar orando. Amém. Se precisa ir, a gente se disponibiliza aí. Se precisa, a gente vai lá na casa, a gente vai procurar levar tudo aquilo que a gente tem de disponível nas medidas dos recursos, a gente vai estar se colocando à disposição, porque este é o papel da igreja, e este é um mover que eu tenho visto na igreja do Nazareno Camobim. Desde que eu conheci o pastor Alexandre, o seu trabalho, isso é uma das características que eu sempre vi, que eu sempre prestei muita atenção, que existe ali. Você pode contar, porque este é o papel da igreja, e este é o papel que a igreja tem desenvolvido. Este é o papel que a igreja precisa desenvolver para a sociedade. Para fechamento, que vocês queriam dar alguma palavra final? Da minha parte, que eu fui buscar uma palavra da parte de Deus para esse momento, e a mensagem que Deus me trouxe foi a passagem do centurião, né? Que estava com um servo enfermo, e ele, primeiro recurso, né, que ele foi buscar, quando ele viu que não tinha solução, ele foi atrás do Senhor, ele foi atrás de Jesus. E ele não levou o servo junto, ele apenas foi, procurou Jesus e disse: olha, não sou digno que tu entres na minha casa, mas eu sei que o Senhor, é pela fé, né? Se é apenas uma palavra, o meu servo ficará curado. Então, para esse tempo, a gente tem esses mecanismos, essas ferramentas, né? De a gente poder estar orando por vocês. Coloca o seu nome, coloca o teu clamor ali, teu medo, tua ansiedade, a tua dificuldade. Nós vamos estar orando, porque Deus vai operar. Porque eu creio que Deus vai operar. E rapidamente eu vou dar um testemunho meu. Eu fui acometido da hepatite C desde o ano de 82. Eu não sei quantos anos somaram, mas é uma hepatite virótica que a cura é muito difícil. O tratamento é muito semelhante da AIDS. E eu fui curado da hepatite C sem tomar um comprimido de nada. Foi um propósito de 15 dias, né? Eu e minha esposa com Deus. Quando eu entro para fazer, eu tenho todos os exames. Eu fiquei anos sendo tratado, né? Quando eu fui começar o meu tratamento, 15 dias antes de começar a tomar a medicação, fizemos um propósito com Deus, e eu fui curado de um vírus extremamente difícil de ser curado. Ele é tão difícil quanto o vírus da AIDS. E quando eu cheguei no USP, no hospital universitário, né, primeiro desapareceu, né, do computador ali o meu nome, e aí eu sabia que Deus já estava operando. Uma hora depois aparece meu nome com laudo, e o meu exame veio negativado. Eu fui completamente curado de um vírus extremamente letal, tão letal quanto o vírus da AIDS na época, né? E eu fui curado pelo Senhor, né? Eu fui curado pela fé. Eu posso testemunhar, eu tenho toda a documentação, isso é uma parte do meu testemunho. E Deus age no sobrenatural, naquilo que não é ordinário. Amém? Você estava falando da palavra do centurião, e eu também me lembrei de uma palavra na situação que a gente vive, mas na situação de amigo, que os 4 amigos carregaram aquele que precisava até Jesus. Até Jesus. Amém. Você que conhece alguém que precise, indique, leve essa pessoa até Jesus. Porque você sabe que Jesus é que vai curar. Então, onde diz aquela palavra, e não tinha mais por onde entrar, que todo mundo quer se aproximar de Jesus, todo mundo quer, mas o amigo, ele dá o jeitinho. Foi pelo telhado mesmo, né? Vamos levar ele mais próximo. Aonde é o local mais próximo de Jesus? Pelo telhado, viu? Vamos por cima, vamos deixar diante de Jesus. Você que ora por alguém já, você que já tem insistido,
siga insistindo e leve essa pessoa, né? O pastor agora vai estar falando o endereço da nossa igreja, onde a gente está localizado, onde esse trabalho tem sido feito. Então, nossa sede, né, ali em Camobi, na rua Franklin Bittencourt, 242. Eu sei que nós estamos agora numa bandeira preta, mas eu creio que logo uma normalidade deve melhorar essa situação aí, e a gente vai poder estar reunidos e louvando, glorificando, exaltando, servindo a Deus. Então, você que está sendo alcançado por esse podcast, né? NASA. NasaCast. NasaCast. Só buscando um nome aí, se você quiser sugerir um nome para esse momento aqui das terças-feiras, né? Coloque aqui embaixo, aqui, né? Digite aí no comentário. Exato. Vai ser muito bem-vindo. Vai ser muito bem-vindo às ideias, né? Na questão do centurião, que o pastor falou a respeito da palavra, o centurião disse uma palavra só e o meu criado sarará. Não se sabe qual a enfermidade que ele estava. O fato é que era tão grave que levou o centurião, que era uma autoridade romana da época, buscar Jesus. Infelizmente, nós vamos ler esse contexto, Jairo, que era uma autoridade dentro, líder da sinagoga de Cafarnaum, que foi buscar Jesus porque a filha estava acometida de uma enfermidade. Nós estamos vivendo, mas me parece que a Bíblia mostra sempre o mesmo caminho, nos aponta uma solução que está em Cristo, que está em Jesus. Afinal de contas, foi Ele mesmo quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem aqui um comentário que fizeram. Fizemos um ano de pandemia e nos últimos meses há uma grande procura pelas igrejas. Escutarem a palavra, estamos num as pessoas estão procurando porque é uma pandemia, é algo que não se conhece, aí as pessoas vão para um recurso, elas não entendem. A igreja ela não está se aproveitando do momento, porque este recurso Jesus que a gente fala já existe há 2000 anos atrás. É um recurso que as pessoas... Gabriel, o que eu estou falando é a respeito do seguinte: eu estou falando da fé, a fé que está pautada nas bases bíblicas. Eu não estou falando de vender milagres. Exatamente. Eu não estou falando de vender curas. Eu estou falando de deixar que a fé floresça para que ela possa gerar cura. A fé que gera cura, não vendida, não negociada, mas adquirida na oração, na leitura da palavra, essa fé que nos traz saúde. Então, como está falando, pastor, a questão, eu acho uma brutalidade. Nesse momento de dificuldade, a pessoa, na verdade, se aproveitar da ignorância. Por quê? Porque aquela pessoa que ela está realmente ensinada, ela realmente foi pastoreada, ela foi ensinada de verdade, ela sabe que ela não precisa comprar uma cura, ela sabe que ela não precisa ir lá com os poucos recursos que ela tem às vezes e ir lá comprar uma oferta de cura, que ela pode buscar essa cura no Senhor, ela pode buscar essa cura em Deus, porque Jesus disse: olha, ide, expulsai os demônios, curai os enfermos. A mulher do fluxo de sangue gastou todos os seus recursos e não resolveu o problema. Exato. E Jesus resolveu o problema dela. Ou na hora de graça. De graça. Eu apenas, até tem um louvor muito bonito, né, que fala dessa história. E recebeu a sua Então cura. É isso. Jesus é o que a gente fala. Jesus é quem cura, Jesus é quem salva, Jesus é quem liberta. E é isso que a gente está apresentando. Jesus, levando Jesus, que as pessoas venham buscar Jesus. Ao Senhor.
pastor Tiro estava falando, tocou lá e foi curado e Jesus cobrou o quê? Nada. Jesus ele nos cura, Jesus ele nos salva, ele nos liberta. Exato. E eu acredito que Jesus é o centro da igreja. Ele precisa voltar a ser o centro da igreja. Ele precisa voltar a ser o centro da nossa adoração. Nós precisamos conhecer melhor quem é esse Jesus que nós pregamos. E eu acredito que é um tempo da igreja voltar à essência. Voltar à sua essência, voltar à santidade, voltar a buscar a Deus, voltar a ser uma igreja corajosa, que avança diante da... Que exerça uma fé também. Que exerça sua fé. Exatamente. Para que as coisas sobrenaturais, né? Então eu acredito nisso, pastor. Eu acredito nisso. Eu acredito que é um momento da igreja. Eu não sei para onde ir, não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer agora. Eu estou desesperado. E eu estou me sentindo uma aflição de morte, sentindo como se eu fosse... não estou me sentindo bem nesse momento. Não estou me sentindo bem emocional, não me sentindo bem fisicamente. Eu não estou me sentindo... estou sentindo uma opressão de morte. É contigo que eu quero falar também. E te dizer, se existe o desespero, ele não vai mudar a sua vida. A desconfiança não vai mudar a sua vida. Mas a fé muda a nossa vida. Amém. Jesus, ele continua tendo poder ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que a mulher com o fluxo de sangue tocou na sua obra e foi curada. Então, se tem uma direção, se tem uma... eu não estou dizendo, agora não vou tomar mais meu remédio, eu não vou mais procurar um psicólogo, eu não vou mais fazer meu tratamento. Não é isso. É como nós estamos falando desde o princípio, usa a fé para agregar. Às vezes a fé é só o que falta para que a pessoa ela tenha o poder de ressignificar as coisas. A fé ela tem o poder de ressignificar as coisas. Dá esse ressignificado. Eu sempre lembro do cego que tudo era escuro ou que não tinha visão, nem escuro era, porque não tinha visão alguma. Ele não tinha esse sentido. Sim. Ele não tinha percepção de sentido. A gente era cego, via tudo escuro. Não, nem escuro via, porque ele não tinha percepção de sentido. E quando Jesus toca nele, ele recebe um sentido que ressignifica a vida dele. Quando verdadeiramente nós somos tocados por uma fé legítima e uma fé em Cristo Jesus, isso ressignifica a nossa história. Dá um significado mais poderoso para a nossa história. O mundo já vinha sofrendo porque haviam tirado Deus da equação. Haviam retirado Deus da equação. Haviam simplesmente excluído a espiritualidade do ser humano de um conceito de viver uma vida pragmática, de viver uma vida apenas dirigida por métodos empíricos, por aquilo que se pode provar. Mas o ser humano, como o pastor falou aqui, é muito mais do que isso. Tem outras dimensões do ser humano que também precisam ter cuidado, que também precisam ter um posicionamento. Então, eu tenho uma equipe, eu não estou sozinho, eu sou o pastor Alexandre Dias, estou coordenando um trabalho aqui em Camobi, a igreja do Nazareno em Camobi, na Franklin Bittencourt 242, e nós temos o nosso Face, Nazareno Camobi, procurar lá, digitar lá, tem a nossa página, nos chama lá, Nazareno Camobi, mas eu também tenho uma equipe. Eu tenho toda uma equipe, uma estrutura que está à disposição para poder servir, para poder realmente ser uma mensagem de fé, uma mensagem de encorajamento, de esperança, mas também de prudência nessa hora. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor seja contigo, que Ele seja o Jeová Rafá, o Deus que cura o seu povo.
e que a mão poderosa do Senhor possa estar na tua vida. Se você está com algum problema na sua aliança com Deus, se você parou pelo caminho, se você foi ferido de alguma maneira e interrompeu a sua caminhada com Jesus, eu quero te estimular a retornar. Amém. Não com braços físicos, mas no teu coração. Convide Jesus, convide o Senhor para que Ele possa restabelecer essa aliança contigo. E aonde havia pânico, possa haver fé. Aonde havia desespero, possa haver confiança. Aonde havia uma perspectiva pessimista, possa haver uma esperança de ver Deus operando na tua vida. Eu oro para que o Senhor entre na tua casa. Eu oro para que o Senhor te guarde. Eu oro para que principalmente você conheça melhor esse Jesus que se entregou de braços abertos para nos salvar. O mundo está mudando, mas Jesus é o mesmo e está de braços abertos para todos nós. Que Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Vem para NASA. Vem para NASA. Vem pra NASA. Glória a Deus.